O tema de hoje é como ouvir a voz de Deus em meio a tantas distrações. Como nós podemos ouvir a voz de Deus em um mundo tão barulhento, com tantas coisas acontecendo, com tantas vozes, com tantas situações, com tantos compromissos, com tantos barulhos, com tantos posicionamentos. Como nós podemos ouvir e entender a voz de Deus? Então, irmãos, essa palavra é uma palavra de discernimento. Lá no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, o Eliú, amigo de Jó, ele disse algo interessantíssimo. Ele falou assim, Deus fala de várias maneiras, de várias maneiras, porém nós não lhes damos atenção. E nós não damos atenção ao Senhor, porque existem barreiras, porque existem coisas que muitas vezes nos impede ou nos convence em não crer, em não acreditar, em não avançar, em não confiar na palavra, coisas que nos distraem, que tiram o nosso foco daquilo que é urgente, daquilo que é necessário, e nós ficamos muitas vezes perdidos. Mas uma coisa tem que ficar clara: Deus fala. Deus falou no jardim do Éden diretamente com Adão e Eva. Ele passeava no jardim. Deus falou através dos profetas. Deus falou através de muitas pessoas. Deus falou inclusive através de uma mula. Deus falou através de anjos. Profetas anunciariam a vinda do Messias, que falaria com o seu povo, estabeleceria a igreja. E Jesus vem também, e ele agora, aqui na terra, ele começa a falar e anunciar o reino de Deus. Ele começa a dizer, é chegado o reino de Deus, e a partir de Cristo, um novo estilo, uma nova maneira de viver, uma nova forma de nos relacionarmos com o Senhor é estabelecida. E Jesus começa a falar com a igreja, com seus discípulos e nos ensinar. Lá em Hebreus capítulo 1, está escrito assim: antigamente por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. No versículo 2, mas nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Deus anunciou através dos profetas a vinda de Jesus, do Messias. Antes de Jesus morrer, e após a sua morte, ele disse: olha, eu estou indo ao Pai, mas eu rogarei ao Pai que ele mande uma outra pessoa, um conselheiro semelhante a mim, para dar continuidade. Deus anuncia a vinda de Jesus, e Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo. Deus falou com o povo, Jesus falou com o povo, e o Espírito Santo fala com o seu povo. Amém, irmãos? O Espírito Santo fala com o seu povo. João capítulo 14, versículo 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviar em meu nome, ensinará vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Não só o Espírito Santo traz a nós a direção, mas ele também traz a direção de algo que já foi anunciado lá atrás. Aquilo que Deus já anunciou, aquilo que Jesus anunciou e veio concretizar, mas agora o Espírito Santo continua falando e ensinando a sua igreja. Deus falou no passado, Deus tem falado no presente, através do Espírito Santo, mas certamente Deus continuará falando no futuro. Ele falou, Ele fala e Ele continuará falando. Amém, irmãos? Nós não podemos sair daqui sem essa certeza,
que Deus continua falando, que Deus continua ministrando a você, que o Espírito Santo, Deus presente hoje aqui, é o Deus que está todo o tempo querendo comunicar ao seu coração e dizer aquilo que você precisa fazer, coisas que você precisa mudar, posicionamentos que você precisa ter para viver uma vida abençoada nessa terra. Ele fala, Ele continua falando e Ele vai até você entender o propósito dEle. Esse é um princípio estabelecido, mas nós não estamos aqui para pensar e analisar as maneiras que o Espírito Santo, que Deus fala, que nós sabemos que Ele fala, nós temos comprovação na palavra de Deus suficientes para entender isso. O problema nessa noite, a crise nessa noite, a coisa principal é saber se nós estamos ouvindo o que Ele está falando. Porque Deus não se alegra em falar, Deus se alegra em ser ouvido. Eu não sei se você já conversou com pessoas que não prestavam atenção em você. Onde você está falando, pessoas estão conversando, pessoas estão prestando atenção em outras coisas. Isso é horrível. Por que Deus seria diferente? Ele está falando com você, Ele está tentando ministrar coisas preciosas a você. Porque muitas vezes nós não paramos para ouvir? Fala assim, por causa das distrações. Por causa das distrações, irmãos. O que são distrações? Distrações são coisas que tiram a nossa atenção daquilo que está acontecendo. Num culto como esse, o que são distrações? É a criancinha do outro lado que está chorando e você para de prestar atenção no pastor, fica cuidando da criança. O seu celular que fica piscando e você curiosamente quer saber quem está tentando falar com você, na expectativa que seja o Espírito Santo. Não é, pode ter certeza que não vai ser, porque ele está falando daqui para lá. É aquele pensamento, é aquela lembrança, aquela situação que vem na sua mente, exatamente naquele momento em que Deus queria comunicar algo a você. Irmãos, esse é um momento muito interessante, porque eu percebo que nesse momento a gente acha que o diabo não entra na igreja. Ele entra, para quê? Para tapar os seus ouvidos. Nós já ministramos pessoas, irmãos, em que nos narraram como o inimigo agia na vida delas enquanto elas não foram libertas. Do inimigo falando ao ouvido delas, não acredita nisso, isso é mentira. Pessoas que disseram assim, o inimigo falava para mim pular lá na frente, pastor, e segurar seu pescoço. Assim como o Espírito Santo de Deus está aqui. Uma força do mal, Satanás, que não brinca e que quer ver a sua destruição, e quer ver sua família destruída, ver sua família separada, seu casamento divorciado. Ele quer ver a sua morte, meu irmão. E muitas vezes são coisas tão simples, tão sutis, que ele tira a sua atenção daquilo que é importante. E você não recebe a chave para mudar a sua vida. Porque o Espírito Santo tem falado, mas muitas vezes não tem chegado ao coração. Deus tem falado com a sua igreja, mas muitas vezes a igreja não tem recebido a sua palavra, porque distrações estão acontecendo. Muitas distrações. Essa mensagem surgiu na quinta-feira. Era de manhã, é o meu tempo de oração. E até quinta-feira eu não sabia o que iria pregar. E a minha oração era exatamente isso. Deus, eu quero algo que o Senhor ministre ao coração da igreja, na minha vida. Algo que a igreja precisa ouvir. Não é algo que eu quero trazer. Mas antes de começar a orar, eu tive a brilhante ideia de fazer uma lista de transmissão de um texto, que eu achei muito legal, e mandei para umas 50 pessoas. Peguei meu celular, coloquei do lado da mesa, eu estava ajoelhado orando, num tapetinho que eu ganhei, pastor em oração. Irmãos, eu comecei a orar e falando, Deus me dá uma palavra, e meu celular, pipipipi, pipipipi. Como que é o barulho de celular, que tem gente que faz melhor que eu, né?
Agora ninguém sabe, né? É aquele barulho de celular irritante. Agora imagine uma atrás da outra. Acho que 50 pessoas responderam aquela mensagem que eu mandei. E eu estava tão irritado com aquilo, que eu falei: Deus, assim fica difícil, né? Falei isso para Deus: assim fica difícil de ouvir a tua voz. E naquele momento o Espírito Santo falou assim: Alessandro, eu tenho tentado falar com a minha igreja, mas coisas estão distraindo a minha igreja. Irmãos, e naquele momento o Espírito Santo me deu esse tema. E essa é uma palavra de alerta para você. Deus tem falado com você. Deus tem ministrado coisas para você. Deus tem te dado direções muito sérias, muito particulares. Coisas que é para você mudar hoje. E você não tem prestado atenção. Você não tem dado ouvidos à voz do Senhor. Mas essa é uma noite que, em nome de Jesus, isso vai ser mudado. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E aquilo que Ele anunciou, meu irmão, Ele vai realizar na sua vida, se você realmente ouvir com clareza a voz dEle. E quando Deus ministrou, Ele me trouxe à memória um texto que eu já ministrei várias vezes aqui na igreja, mas agora numa perspectiva diferente. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. Glória a Deus. Agora sim, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo 19 ao versículo 23, esse é o texto para projetar, tá, Júlia? Mateus capítulo 13, versículo 19 ao versículo 23. Esse texto é a explicação que Jesus está dando sobre a parábola do semeador. E é interessante que ele vai falar sobre 4 tipos de solo. Mas os 3 primeiros tipos de solo, é um solo que dá para nós um entendimento sobre algumas características de algumas distrações, algumas categorias de distrações. Então eu vou falar sobre 3 categorias de distrações que têm impedido, atrapalhado as pessoas de receberem a palavra, de entenderem a palavra, até porque no versículo 19, o Senhor Jesus está dando essa explicação: olha, as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, é semelhante a... Jesus está dizendo exatamente isso. A mensagem está sendo anunciada, a semente está sendo lançada, a semente está caindo no coração, mas as pessoas não estão entendendo, e elas não estão entendendo por conta de distrações. E nós vamos ver 3 categorias de distrações que impedem as pessoas de ouvir, de receber e de viver a palavra de Deus. Amém? Eu quero ler primeiro o texto, Mateus 13, 19 e 23, diz assim: as pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. Primeiro tipo, primeira categoria. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras, segunda categoria, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas dura pouco porque não tem raiz, e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Versículo 22. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Aí tem a terceira categoria. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Vou parar por aqui. Nós vemos aqui 3 categorias de distrações, 3 categorias, e dentro de cada categoria tem vários tipos de distrações, e não é a minha intenção nessa noite trazer todas as coisas que podem tirar, distrair você. Irmãos, são muitas. Nós vivemos num mundo de distração.
tudo à nossa volta é para nos distrair. Pode ter a característica de nos distrair. Qualquer coisa pode tirar o lugar de prioridade que é Deus da prioridade. Qualquer coisa pode substituir o lugar de Deus na sua vida, ou substituir o lugar da família, ou substituir as coisas que são importantes por coisas não tão importantes. Então vamos falar sobre algumas coisas. E dentro da primeira categoria, que são as distrações do passado. Primeira categoria, distrações do passado, que são as sementes que caíram na beira do caminho. Versículo 19, olha a característica. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. Uma das coisas que eu tenho visto no meu ministério, como experiência em aconselhamento, é que uma das coisas que mais tem anulado a palavra de Deus no coração das pessoas é exatamente as coisas não resolvidas, os pecados não confessados, as mentiras que não foram quebradas. Pessoas que estão na igreja, pessoas que estão adorando a Deus, pessoas que estão sinceramente buscando o Senhor, mas não rompem, não avançam, não conseguem sair daquele ciclo de derrota em algumas áreas da sua vida. E qual que é o motivo? São distrações do passado. Pessoas que estão aprisionadas ainda à culpa, pessoas que estão ainda se sentindo as responsáveis por coisas que aconteceram há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Não se libertaram da culpa, não se libertaram do medo. Estão continuando vivendo na falta do perdão. São pecados talvez que não foram quebrados, totalmente vencidos, totalmente abandonados, não houve cura. Irmãos, essa característica, essa categoria de pecados, de distrações, tem impedido a igreja de avançar. É como se uma corda estivesse amarrada na cintura, e por mais que você queira, por mais que você se entregue, você não consegue romper. São distrações do passado. Você não perdoou, você se sente culpado, você se sente preso, amarrado a coisas que aconteceram lá atrás e que já deveriam ter sido rompidas, mas não foram. Não foram. E por não ter sido rompidas, o inimigo continua sufocando você, amedrontando você. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz que o diabo é o nosso adversário e ele anda ao nosso derredor fazendo o quê? O que o diabo faz? Rugindo, bramando como um leão. Por que o diabo anda ao nosso derredor bramando? Fazendo barulho? Para te amedrontar, para te acusar, para dizer que você não consegue, para mostrar para você o seu passado, para mostrar quem você foi, e para dizer que você na verdade não é o que você é hoje, aquilo que você foi lá atrás. Esse é você. O bramar dele, irmãos, é de acusação sobre a sua vida. E se você não romper isso de uma vez por todas, você continuar preso a isso. E toda vez que você tentar avançar ministerialmente, espiritualmente, você vai continuar preso. É hora de quebrar, é hora de anular, é hora de romper com isso. Toda legalidade, toda circunstância, e tem vários aqui, irmãos, não dá para entrar em todas, que eu trouxe, fora as que eu não trouxe. Precisamos quebrar. Como que nós nos livramos das distrações do passado? Arrependimento, confissão, renúncia e deixar na cruz. Você se arrepende do que fez, você renuncia o que fez, ou o que fizeram com você, ou o que disseram para você. Você confessa na cruz de Cristo isso, confessa e entrega na cruz de Cristo. Você deixa na cruz, você não carrega mais. Agora não é mais você, agora não é mais a sua identidade. Amém, irmãos? Essa é a primeira categoria.
A segunda categoria, distrações do presente. São coisas presentes, que tem a ver com as sementes que caíram no terreno pedregoso. Versículo 21, olha só as características. E quando por causa da mensagem chegaram os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonaram a fé. São aquelas pessoas que receberam a palavra, foram ministrados na palavra, Deus falou o coração delas, mas quando chegou as perseguições, os problemas, elas chegaram as distrações, a pessoa desistiu, parou de avançar, parou de crer, parou de seguir a Deus. As distrações do presente são afrontas, privações, provações e perseguições que passamos por estarmos em Deus. Pastor, mas nós não estamos num país perseguido, não há perseguição, talvez não há no Brasil, irmãos, mas há uma perseguição mundial acontecendo, vários países. Para você ter ideia, tem cristãos sendo mortos, sendo cortados ao meio, queimados vivos, igrejas inteiras saqueadas, queimadas, nos dias de hoje, países como China, Egito, Índia, Irã, Iraque, Nigéria, Coreia do Norte, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, Síria, Turquia, são países com grande perseguição cristã, são os que mais perseguem cristãos. E agora no Brasil, irmãos, nós estamos começando um período de aversão ao cristianismo. A perseguição, ela não começa do dia para a noite. E nós estamos num período em que é muito sério. As pessoas já estão com aversão aos cristãos. Por quê? Por conta daquilo que foi falado, que o pastor Wesley falou. Nós estamos vivendo num mundo de ponta cabeça, onde aquilo que é certo está se tornando errado, e o que é errado está se tornando certo, está virando lei, está virando obrigatório ser errado. E aí quando nós pregamos a palavra, quando nós dissemos que nós queremos ter uma conduta moral baseada na palavra de Deus, nós somos taxados como retrógrados, como pessoas alienadas. E nós começamos a ser perseguidos, dizendo, olha, vocês são homofóbicos, porque esse negócio que a Bíblia está dizendo, na verdade, isso é uma coisa de alienados cristãos, que não entendem a cultura de hoje, uma cultura liberalista. Nós amamos homossexuais, os homossexuais são muito bem-vindos a essa igreja. Aqui é o lugar de pessoas que precisam de Jesus, e todos nós precisamos, inclusive eles, precisam ser amados, precisam ser cuidados, respeitados, mas assim como nós, eles também precisam de libertação, porque Deus não ama o pecado. E o homossexualismo é pecado, assim como a mentira é pecado, a fofoca é pecado, enganar o irmão é pecado, ficar devendo é pecado, porque você está se aproveitando de uma boa vontade de alguém que vendeu algo e não exigiu que você pagasse imediatamente. Precisa acertar, precisa tratar essa situação. Então tudo é pecado, irmãos, e aquilo que é pecado não agrada ao Senhor. E nós estamos aqui para buscar a direção de Deus, para entender isso, para ouvir de Deus isso e para mudar, ter uma postura. Então qualquer pessoa é muito bem-vinda aqui, mas Deus não gosta de pecado, mas ama o pecador. Fala assim: eu sou pecador e sou amado pelo meu Deus. E olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu devo ser amado por você também. Faz um olhar de uma pessoa que ama agora aí. Ah, meus irmãos, como é difícil, né? A gente observa tanto o pecado dos outros, as falhas dos outros, mas nós somos uma família toda defeituosa, mas é uma família que juntos nós vamos superar isso. Juntos nós vamos vencer, irmãos. E o seu pecado não é uma vergonha. O seu pecado não é uma denúncia da sua incapacidade.
o seu pecado é a razão de você estar aqui, porque aqui tem um Deus que ama a sua igreja, e é um lugar onde você vai ser curado e restaurado para a honra e glória dEle. Em nome de Jesus, Deus vai te libertar disso que está afligindo o seu coração. Eu profetizo isso nessa noite. Esse pecado onde você está escravizado, onde tem te envergonhado, onde tem feito você se sentir alheio ao corpo, não pertencente ao corpo, vai ser quebrado, vai ser vencido em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso? Aleluia. Bom, nós estamos vivendo já esse meio de perseguição. Recentemente, professora de São Bernardo do Campo, ela foi exonerada do seu cargo. Por quê? Porque ela defendeu a família tradicional. Quem conheceu a psicóloga Marisa Lobo, sabe que também ela foi processada e tentaram tirar o registro dela, caçar o registro dela. Por quê? Porque na sua página particular, nas redes sociais, ela postou coisas referente à sua religião, aquilo que ela crê. E o Conselho Regional de Psicologia falou: olha, se você não tirar isso da internet, você vai ter seu registro cassado. E para a honra e glória de Deus, ela não teve seu registro cassado. Porque ela é psicóloga, mas ela é um ser humano, e ela é uma pessoa que tem CPF. E como uma pessoa comum, ela tem direito de postar na sua página o que ela quer. Ela é cristã, ela é evangélica, mas se ela fosse um bandista, se ela fosse de outra religião, ela teria também o mesmo direito. E graças a Deus, irmãos, não foi, e graças a Deus que ela é cristã evangélica. Então tem muitas distrações nessa situação, mas não é só perseguição. Eu queria que você entendesse, não é só perseguição de pessoas porque você está em Deus e agora as pessoas estão perseguindo você por conta disso. Também existe muito, mas também existe uma perseguição de Satanás à sua vida. Quando você se converte, a maioria das pessoas que vem conversar comigo, eu ouço isso várias vezes: ah, pastor, depois que eu me converti, a minha vida virou uma bagunça. Parece que piorou. Você já sentiu isso? Quando você se converteu? Parece que todo mundo ficou contra você, sua família virou as costas para você, parece que no seu emprego acabaram descobrindo, começou a dar as coisas erradas, e aí você tem a impressão que está tudo dando errado. Fala assim: rapaz, acho que era melhor não ter conhecido Jesus, né? Não, irmãos, talvez seja um levante de Satanás tentando frustrar os seus sonhos, frustrar os projetos de Deus, dizer: olha, não vai por esse caminho. E Satanás, ele se levanta mesmo para isso. Mas se você perseverar no Senhor, logo logo as coisas mudam, logo as situações são transformadas, a sua família vai se converter, porque vai ver Jesus na sua vida. As pessoas do trabalho vão começar a procurar você para dizer: olha, eu não sei o que está acontecendo no meu casamento, me dá uma direção, fala comigo. Você vai começar a ser procurado para ser um ajudador, um conselheiro a essas pessoas, por causa de Cristo em você. Ah, meus irmãos, são tantas perseguições, tantas tentações que Satanás coloca em nosso caminho, e a gente é tentado a voltar para os velhos hábitos, a frequentar os antigos lugares, a ter as velhas amizades. Você que está no começo de caminhada, você é muito tentado a isso. Aqueles amigos que, quando você falou sou cristão, e viraram as costas para você no outro dia, com o tempo eles voltam. Fala: rapaz, que saudade de você. Que na verdade, irmãos, tem algumas pessoas que nos dizem ser amigas, mas não são. São ambientes a qual há um compartilhar, ambientes onde há bebidas, e que quando você tira daquele ambiente, não sobra nada. Há amizades que você tira a bebida alcoólica, não sobra mais amizade. É porque não era amizade. Aqueles amigos que você perdeu por ter se convertido não eram seus amigos.
Eram pessoas que aproveitavam e conviviam no mesmo ambiente que você, mas não eram seus amigos, porque amigos não se perde assim, irmãos. Os amigos, eles estão com você, eles te ajudam em situações ruins e situações boas, eles participam da sua vida, eles participam. E aí vem crises no casamento, aí vem tragédias, aí vem decepções com pessoas, tantas coisas que muitas vezes o inimigo coloca e lança no nosso caminho como cilada, para nos distrair e para falar assim: olha, até que o caminho de Deus, até que estar na igreja é gostoso, ou cantar louvores é gostoso, estar aqui sentado, ouvir uma palavra é muito bom, mas cara, não dá, está difícil demais, eu não estou conseguindo. E aí o inimigo manda distrações para você, distrações presentes, aquelas pessoas que chegam na sua casa todo domingo à noite, irmão, é distração. Convida elas para ir na igreja, vão cultuar a Deus hoje, é a última vez que elas vão na sua casa. Você tem que aprender a se livrar de distrações. Não estou dizendo para você ser mal educado com pessoas, não, irmãos. Mas tem coisas que você vai perceber com o tempo que é Satanás tentando tirar o seu foco. Eu já vi pessoas dizendo assim: ah, pastor, eu não vou na igreja, porque está tudo muito bem vestido, de calça social, de sapato, de camisa, e eu não tenho isso. Rapaz, o cara estava com uma calça jeans nova, com a camisa. Eu falei: mas vai assim. Se não tiver isso, vai de chinela de dedo. Irmãos, o propósito, o ideal, o foco, aquilo que é prioridade aqui é o nosso culto a Deus. Isso é prioridade. Não importa a roupa que você está vindo, não importa a forma que você está vindo, desde que você venha com o coração aberto a receber. Não deixe situações, o dia que você abrir seu guarda-roupa, tiver a roupa rasgada, amassada, venha com elas daquele jeito. E se alguém lhe perguntar, fala assim: olha, não tinha como eu deixar de vir ouvir o meu Deus falar comigo. Não tinha como eu deixar de vir aqui para adorar o meu Deus. Não tinha como eu ficar na minha casa porque a minha camisa estava amassada. Para você que está começando no ministério de esposa e que não aprendeu a passar roupa daquele jeito ainda, não tem problema não, vem com a camisa amassada, queimada, né? As dobras queimadas, camisa nova que queima, acontece, vem assim mesmo, irmãos. Importante, adoração, é ouvir a Deus e não deixar nada nos atrapalhar. Bem, como nós vencemos distrações do passado? Acabou? Tá, vamos rápido então. Como vencer as distrações do passado? Efésios capítulo 6, versículo 10 a 19. Não vou ler, tá? O que fala ali? Fala sobre a armadura que Deus nos dá. Efésios capítulo 6, de 10 a 19. Capítulo 6, de 10 a 19. Fala da armadura. E fala quem é o nosso inimigo. E a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Não são pessoas, não são homens e mulheres, não é o seu patrão, não é a sua família. Satanás se levantou com o intuito de destruir a sua vida, e o Senhor te dá uma palavra para que você se revista de uma armadura que vai te proteger, e o revestir-se da armadura é antes do problema chegar. Você tem que estar revestido antes da crise chegar, da situação acontecer. Você tem que estar cheio de Deus, cheio da presença do Senhor, da cabeça aos pés. Amém, irmãos? Eu queria falar tanta coisa nisso. Terceira categoria, distração do futuro, que é entre espinhos, as sementes que caíram entre os espinhos. Versículo 22 diz: elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. Preocupações, medos. As distrações,
do futuro tem a ver com o peso excessivo de atividades e compromissos que nós assumimos. Assumimos muita coisa, fazemos muitas coisas, e muitas coisas são desnecessárias. Trabalhar é necessário, trabalhar é mandamento de Deus. Aquele que não trabalha, que não coma. É fundamental, é importante que você trabalhe, que você trabalhe, a não ser que você seja aposentado, ou que por alguma invalidez impeça você de fazer isso, então você recebe algum benefício. Mas se você tem o seu corpo sadio, é necessário que você trabalhe. Ou talvez criança que não tem idade ainda para trabalhar, né? Mas vai chegar lá. Pode fazer serviço em casa, pode lavar a louça, pode rastelar o pátio, pode ajudar nos deveres da família. Tem que trabalhar, todo mundo tem que trabalhar. Mas irmãos, o trabalho não pode sufocar, o trabalho não pode ser em excesso. E uma das coisas que nós temos visto muito são homens e mulheres sufocados, enterrados no trabalho. Trabalham e parece que não tem resultado, e não tem. Porque você vai perceber que o dinheiro não é a coisa mais importante acontecer na sua casa. Que os seus filhos no futuro não vão se lembrar o quanto dinheiro vocês tiveram. Eles vão se lembrar de quantas experiências juntos vocês tiveram, passaram juntos. Quantos momentos em que vocês viajaram, em que vocês brincaram, que tomaram um sorvete, que vocês montaram um quebra-cabeça. Coisas simples, mas que o trabalho tem tirado as pessoas do foco delas. Porque as pessoas chegam moídas, cansadas, sem vontade, sem ânimo. Então avalie, talvez o trabalho está sendo excessivo. Diminua a sua carga de trabalho, para ter mais tempo com a sua casa, para ter mais tempo com a sua família. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Está difícil aí, glória a Deus aqui, hein? Dinheiro, irmãos, dinheiro é bom? É bom. Foi o diabo que fez o dinheiro? Não foi. O dinheiro não é do diabo. A palavra de Deus nos orienta a não amarmos o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro, e por que nós buscamos muito dinheiro e muito trabalho? Porque nosso medo do futuro. Se você perguntar para uma pessoa que está trabalhando, que está em busca disso, pastor, eu penso no futuro dos meus filhos. Irmãos, o futuro dos seus filhos é agora. É agora. É a sua presença como pai, como mãe, é você amando eles, cuidando deles. Não se preocupe com deixar herança, meus irmãos. Herança, se seu filho não tiver um caráter construído na infância, na adolescência, eles vão torrar tudo com coisas erradas. Aquilo que você levou uma vida inteira para acumular, em 5 anos, 2 anos, vira nada, se eles não tiverem uma postura, um caráter, uma forma correta de agir. Se não aprenderam com os pais como fazer isso, como administrar, como buscar a Deus, como ter um coração sincero, verdadeiro, como lidar com o dinheiro, como lidar com o poder, como ser um patrão, como ser um empregado, como lidar com as coisas da vida. Cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que o seu coração está inclinado, cuidado com as suas aspirações, com os seus sonhos que não envolvem Deus. Você sonha, você planeja, você busca coisas e agora eu vou fazer tal coisa, agora, aí a palavra de Deus fala assim: você é louco, você é louco, você está dizendo que vai fazer isso, vai fazer aquilo, ano que vem vou vender, vou comprar, amanhã pedirão a tua alma. Planejar sem Deus é garantia do fracasso. Planejar sem Deus é a certeza do fracasso. Viva hoje, fuja das distrações.
Como eu me livro das distrações do futuro? Confiando e descansando em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos em Cristo Jesus. E tem um outro texto também, Mateus 11, 28 a 30, venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores, e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e as cargas que eu ponho em vocês é leve. Entregue. Que preocupações são essas? Que medo é esse? Que barreira é essa? Fuja das distrações, rompa com essas distrações, cancele essas distrações, mas não faça isso amanhã, faça isso hoje. O Espírito Santo te trouxe à memória algumas coisas aqui, irmãos, que pode ser embaraço na sua vida,